Oi, gente, Vasco 68, canal Vasco 68, Renato Leão falando. A diretora soltou uma voz ali, não respeita nem a gravação. Ela tem que ficar mesmo fora do vídeo que ela atrapalha. A minha filhotinha pediu para mostrar para vocês o porquinho dela, que estica, e o pintinho que fala, se mexe e anda. O porquinho e eles estão aqui brincando. Ela pediu muito para mostrar para vocês. Agora vamos deixar eles de lado aqui. Gente, a CBF manteve as transferências internacionais até o dia 4 de abril, semana que vem. E para o dia 20, ele deixou que fossem feitas transferências estaduais dentro do Brasil, verdade, nacionais. Eu acho que se eles deixaram aberta as transferências em nível nacional, poderiam também deixar para nível internacional. É por isso que eu acho que já está na hora dos clubes realmente criarem uma liga, mas uma liga decente, que agora aparece um monte de nome de liga, deixar a CBF com as seleções, que a federação também deixa com fazer campeonato aí, muquirana, que é o que tem acontecido, né? Cada vez mais os estaduais estão menos valorizados. E vocês veem como é que a CBF atrapalha, em vez de ajudar os clubes. Eles só pensam no bolso deles, como a federação, eles só pensam no melhor para eles e não para os clubes. O que eu soube agora, uma informação absurda, já na última partida do Vasco, acho que foi contra o ABC, o Vasco obteve uma renda de dinheiro boa, apesar de ter menos torcedores por causa do protesto dos preços absurdos. O que acontece? A CBF, ela está cobrando dos clubes metade do ingresso, pelo menos. Eu vou explicar para vocês. O sócio-torcedor tem várias faixas. O sócio gigante do Vasco tem várias faixas. Não só do Vasco, mas vamos falar do nosso time. O que acontece? Tem sócio-torcedor que paga um valor X, o outro Y, o outro Z. Só que, dependendo da associação que o torcedor tiver feito, ele vai pagar um valor pequeno, em vez de pagar um valor cheio ou a metade. Paga menos da metade. Exemplo, o ingresso é R$100, em vez de ele pagar 50, ele paga 20. E isso está fazendo com que a receita do clube diminua. O clube vai ter que rever a questão do sócio-torcedor, não só o Vasco, tá? É no Brasil todo. Porque o dinheirinho tem que ir para a CBF. Os cálculos são feitos em cima de impostos, de custos, custo de porra nenhuma, né? E a CBF sempre querendo ganhar. Então hoje nós temos a Libra, as mais conhecidas, Libra e LLF. A Libra, ela quer pagar ao Vasco 200 milhões, enquanto ao Império do Mal quer pagar 320, se eu não me engano, até mais, eu não sei. Enquanto que na LLF o Vasco ganharia um pouco mais e ficaria a diferença menor entre o Vasco e o primeiro, que seria o Flamengo. Uma diferença acho que de 26 ou 30 milhões. Isso para dar uma equidade, um equilíbrio, melhor justiça, entendeu? Isso já é feito no mundo todo, não só no futebol, como também na NBA, basquete americano, como a NFL, que é o futebol americano. É uma coisa mais justa. Então, assim, esse é o impasse, e por isso que os torcedores estavam reclamando sobre o novo plano de sócios-torcedores. Não tem como fazer o novo plano de sócios-torcedores dessa maneira. Isso aí tem que ser reestudado, não sei, porque a CBF é que manda no futebol, né? É impressionante isso. Gente, em relação ao time, agora pintou uma outra especulação, um jogador chamado David Braga, de 21 anos, atacante do Atlético. Esse time de Minas que vai jogar sexta-feira com o Vasco, às 19 horas, com transmissão da Vasco TV, e segunda-feira, às 16 horas, só que não vai ser em São Januário, quanto o Atlético, que sexta-feira é em São Januário. Mas esse jogo, segunda-feira, vai ser contra o Tupi, de Juiz de Fora,
às 16 horas, 4 da tarde, no CT Moacir Barbosa. Eu vou repetir uma coisa para vocês. Deixa a especulação de lado, porque eu estou especulando ele e o volante do time, que tem 17 anos. Gente, sinceramente, eu não queria tocar nesse assunto de novo. Mas o que está me impressionando, até assustando um pouco, é o seguinte. A 777, ela tem que pensar que o Vasco não é o Bragantino, não é o Hertha Berlim que eles compraram, não é o Auckland City que eles compraram na Austrália, não é o Genoa da Itália. Com todo respeito a esses clubes, a grandeza do Vasco é muito maior. Eles não podem tratar o Vasco da mesma maneira que esses clubes são tratados. Os clubes que eles compraram. Porque, por mais negócio que eles vejam nos clubes, o Vasco é um clube popular e o Vasco é um clube vencedor. O torcedor vem sofrendo mais do que tendo alegrias nos últimos 20 anos. E eles querem o quê? Querem fazer só um balcão de negócios? Estou fazendo sim uma crítica a 777 que eu estava acreditando, porque, sinceramente, eles montaram o time carioca, disseram que de 80% a 90% o time estava montado e agora não vai contratar ninguém, já está jogando para a próxima janela. Próxima janela quando? Está tudo muito estranho, tipo, eu não vou julgar aqui se o Ivan, goleiro, é melhor do que o goleiro Léo Jardim. Agora, por que o Ivan não está pegando uma rodagem? Por que o Vasco agora não faz uma meia dúzia de amistosos, já que vai jogar com o Atlético e com os Tupi? Veja bem, o Vasco vai jogar com o Atlético e com o Tupi. São 2 jogos termo. Ele não poderia transformar esses jogos termo em jogos amistosos, cobrando ingresso baratinho, fazendo com que o torcedor possa ver o time, botando o Ivan. Por quê? Se vocês não sabem, eu vou falar uma coisa para vocês. Se o Ivan não jogar 18 jogos, ele não vai ficar no Vasco. E o Corinthians está apavorado, porque o Corinthians quer fazer negócio para o Vasco comprar. O Léo Jardim foi comprado, o Ivan foi emprestado. E ele tem que fazer 18 jogos. Já seriam 3 jogos até o início do Brasileiro, ou até 4, que o Vasco poderia fazer. Ele faria pelo menos mais 4 jogos, até o início do Brasileiro. Eu não sei quantos jogos o Ivan tem, mas não chega a meia dúzia. E o Vasco ainda arrecadaria um dinheirinho. Por que o Vasco não faz uma ação social? Chama as crianças da Barreira para assistir o jogo, pega umas escolas públicas, umas crianças para poder assistir o jogo, pega as pessoas, as crianças mais humildes, não cobra ingresso e faz uma cobrança de um ingresso que seja de R$20, abre para o público. Pô, parece que os caras não querem ganhar dinheiro, eles acham isso pouco. Pode ser pouco, mas tecnicamente é bom. É bom para o jogador, que ele vai sentir um desafio, uma confiança e uma vontade maior, que ele vai ter o torcedor gritando na arquibancada. Então, assim, essa parte, eu não sou especialista em marketing, mas qualquer um que faz uma conta de 2 mais 2 sabe que é uma maneira de ganhar dinheiro, de preparar melhor o time. E nesse caso, por exemplo, do goleiro Ivan, é mais jogos que ele faria, porque tu imagina, pelo que dizem, o goleiro Ivan é muito bom goleiro, melhor até que o Léo Jardim. Aí o Vasco perde o goleiro, porque ele não fez o número de jogos que são 18 mínimo. Sabe, gente, eu realmente estou começando a me preocupar, porque agora eles fazem levantamentos, até onde o Vasco pode chegar no Brasileiro. Olha só, contratar jogador desconhecido e até refúgio, não estou falando da qualidade técnica desse rapaz, mas contratar jogador em questão de aposta, o cara hoje ele tem que vir para o Vasco pronto. Aposta, contrata menino e bota no sub-17, sub-20. Por quê? Nós já temos jogadores do sub-20 em condições de jogar e outros até que estourarão a idade. É mais um motivo para fazer amistosos antes do Brasileiro. O Brasileiro está batendo a porta. O Vasco estreia com o Atlético Mineiro fora, depois pega Palmeiras em casa, Bahia e Fluminense. Olha que coisa linda. Vamos começar a sofrer? Será que o ano de maravilhas vai se transformar em ano de Copa do Brasil? Lembra? Então, assim, gente, com todo o respeito e com toda a fé que eu ainda tenho na 777, eu acho que eles têm que se mexer para o Brasileiro. O campeonato está batendo a porta, tudo bem, o Luca Orediano está se recuperando, fisicamente os outros também estão, uns estão sendo poupados, com dorzinha aqui, outro lá.
mas eu ainda acho que tem que contratar e não pode contratar aposta, tá? Uma boa noite. Aliás, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Muito obrigado, cheguei aos 500 inscritos. Eu quero dobrar esse número um dia. Agradeço a vocês, agradeço a minha família, agradeço a minha esposa, a diretora. Não faz mais nada, só critica, só critica. Agradeço a Deus acima de tudo e a Origem Eventos. Vocês podem ligar para a Origem Eventos, tem na internet. Vocês podem falar com a Giga e vocês podem falar com o Ricardo. Eles fazem todos os tipos de eventos. Montagem, cenários, cenografias, tá? Fique com Deus. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos. Um beijo no coração de todos.